Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por toda a sua bondade para conosco. Amém. Boa noite, igreja. Você que está aqui pessoalmente, você que nos acompanha pela internet hoje. Você trouxe sua Bíblia? Claro que trouxe. João 14. Eu quero ler somente a primeira parte do versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu acho que essa é uma declaração que não necessita nem de pregação, gente. Se você ouve Jesus dizer: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu acho que é uma declaração que a gente não precisa dizer mais nada. Mas Deus colocou alguma coisa no meu coração e eu gostaria de dividir essa noite isso com você. Quando Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai estar respondendo, na verdade, o que eu creio? Eu creio que o Senhor Jesus, ele lança alguma coisa. Quem é que estava perto dele nessa passagem? Tomé. Nós vamos ver Tomé lá na frente, né, duvidando da ressurreição de Cristo. E eu creio que o Senhor ele lança alguma coisa antes, e Tomé, ele olha para Jesus e ele vai dizer para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como saber o caminho, né? Eu acho que o Senhor lança alguma coisa para que Tomé entrasse com essa declaração, e ele viesse com essa declaração fantástica, maravilhosa, grandiosa, que não precisa de pregação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus vai dizer, eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele é o único caminho. Você entende isso? Você entende que existem outros caminhos, e nós conhecemos outros caminhos? Se a gente costuma dizer, não, Jesus ele está afirmando que ele é o único caminho. Não, ele não está afirmando que ele é o único caminho. Ele está afirmando que ele é o caminho, e que esse caminho, em determinado tempo, vai nos levar a algo e para algum lugar. Você entende isso? Você compreende isso? Você entende que nós podemos, durante as nossas vidas, nós irmos por outros caminhos, e a gente conhece pessoas que vão por outros caminhos? Você entende que Jesus ele está dizendo assim: eu sou o caminho que em determinado tempo vou levar vocês a algum lugar. Você compreende isso? Amém? A gente vai esmiuçando isso aqui, porque eu tive uma certa dificuldade de compreender aquilo que o Espírito Santo estava tentando colocar no meu coração, né? E foi muito rápido, gente, foi muito rápido, né? A gente estava conversando ontem, eu e o pastor Jaso, e ele, Erickson, prega amanhã, eu falei prego, e eu já tinha uma pregação, né? Essa pregação já estava separada, né? Deus já tinha colocado ela no meu coração. Mas há uns 2 ou 3 dias que eu estou com essa frase na mente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem me conhece sabe que eu levo um tempo grande, né, chefe, para desenvolver alguma coisa, né? Ele fala assim para mim: e aí, prega quando? Eu falei: estou aqui batalhando uma palavra, né? Porque é a maneira como Deus trabalha comigo, né? Eu admiro a maneira como Deus trabalha com o pastor Jason, por exemplo, né? Se você ligar para ele amanhã de manhã e falar assim: hoje à tarde a gente está fazendo um culto aqui em casa, traz uma palavra, ele vai dizer: levo. Eu não. Se você falar isso para mim, as pernas já começam a tremer, a mão começa a ficar suada, eu já começo a ficar nervoso, aí eu começo a dizer para você: vamos conversar, não sei o quê. Porque o Espírito Santo ele tem uma maneira diferente de trabalhar comigo, né? E eu deixo isso bem claro. Só que nessa palavra aqui foi muito rápido. Eu sentei e em 1h30 o esboço estava pronto, né? Em 1 hora ele está admirado. O esboço estava pronto. Mas a cada frase que vinha ao meu coração, eu falava: Senhor, eu vou ter que dar uma paradinha lá para estar trabalhando sobre isso. Então aqui, Jesus ele não está dizendo que ele é o único caminho, mas ele está dizendo que ele é o único caminho para se chegar a algum lugar em algum tempo. Ele está dizendo que ele é o único caminho que vai nos levar em determinado lugar, em determinado tempo. E você precisa guardar isso no seu coração, porque isso é extremamente importante, tá bom?
Em qualquer outro caminho, você é quem se desloca, né? A gente estava conversando com o Léo e com a Ana ali, né? Eles fizeram aniversário de casamento essa semana que passou, não foi? Domingo. Hoje está fazendo aniversário de casamento a Kelly e o Paulo, e depois eu vou pedir permissão ao pastor Jason para vocês estarem subindo aqui para a gente estar orando por vocês. Mas a gente estava conversando e eles foram a Búzios domingo, né? Gastar todo o dinheiro que eles têm, né? Que é muito, né? E desfrutar daquilo que o Senhor nos proporciona. Mas o carro, eles estão dentro do carro, logicamente. Se forem a pé, da mesma maneira. Se for de bicicleta, é a mesma maneira. Existe um caminho e você se desloca por esse caminho. Amém? Se você não estiver entendendo, você fala assim, pastor, não estou entendendo nada. Pode falar, gente, não tem problema não, tá? Em qualquer outro caminho, você se desloca por esse caminho. Com a vida em Cristo, não. É Ele quem te conduz. É no formato dele essa caminhada. E a gente precisa entender isso para se moldar aquilo que Ele quer das nossas vidas. Aprove a Ele que eu fosse, em 2008, ao ministério pastoral. Aprove a Ele que o pastor Jaso fosse ao ministério pastoral. Mas aprove a Ele que o Marquinho fosse ao ministério de louvor. Que você fosse ao ministério de ensino. Que o outro fosse ao ministério diaconal. Que o outro fosse ao ministério baterista, guitarrista. Então, a gente não percebe isso. E é fantástico. Porque quando nós entramos por esse caminho chamado Jesus, Ele vai nos moldando segundo a sua perfeita vontade. E a gente não percebe isso. A gente entra cheio de planos, a gente entra cheio de pensamentos, né? E quando a gente vai percebendo, Ele vai nos levando por onde Ele quer, né? Isso é quando você se deixa ser amoldado por esse Cristo, Ele vai te levando. Então, no caminho chamado Jesus, é Ele quem nos conduz. Deve ser no formato dele. Deixa eu fazer uma comparação absurda sobre isso. Eu achei absurda, e eu não coloquei aqui absurda só para chamar a sua atenção. Eu achei uma comparação absurda quando isso brotou no meu coração. Mas é como se nós estivéssemos em uma escada rolante, tá? Você vai ao shopping, você sabe disso, existem as escadas rolantes. Você entra e ela te leva. É no seu ritmo? Não, é no ritmo dela. Quando você entra no caminho chamado Jesus, é no ritmo dele, é no formato dele. Muitas vezes a gente diz assim, pastor, eu acho que aquilo que eu necessito está demorando. Ou então, pastor, eu acho que aquilo que eu busco em Deus parou, não sai do canto. Não é que não esteja demorando, não é que esteja indo devagar, não está indo. Você precisa entender hoje que seja a sua vida colocada diante dele para que ele venha a ditar o ritmo. A sua vida precisa andar segundo o ritmo dele. Não é segundo o meu ritmo, não é segundo o seu ritmo, é segundo o ritmo dele. Sabe por quê? Porque ele já sabe aonde ele vai te levar, e ele já sabe o que você tem que fazer, e você só vai chegar em perfeição a esse lugar, se você for no ritmo dele. Vocês compreendem isso? Quando você está, veja gente, eu sou um cara implicante, tá? Eu sou chato, quem me conhece sabe que eu sou chato, não é Marquinhos? Marquinhos me conhece desde os 12 anos de idade que a gente estudou junto, né? Eu sou chato. Então, assim, eu não ando de escada rolante, a não ser que eu esteja com a minha digníssima e amada Josi, né? Eu só ando de escada, tá? Eu subo escadas, eu gosto de subir as escadas normais, né? Então, assim, por exemplo, entrei no BRT, aí tem aquela escada aqui e a escada rolante do lado. Você vai me ver subindo aquela escada de concreto. E eu não entendo, né, na minha implicância, como é que alguém sobe numa escada rolante e aí faz assim nos degraus, vai pulando os degraus, ou então sai correndo pela escada rolante. Eu não entendo isso. Se é para fazer isso, faz na escada parada. Para que o camarada sobe na escada rolante tá? Voltando para a nossa comparação,
Essa escada rolante, tá? Guarde com carinho essa minha colocação, porque eu achei absurdo e você pode achar também. Essa comparação como Cristo sendo essa escada rolante em que você sobe, vai nela e Ele te leva segundo o ritmo dele. Quando você pula um degrau, você está pulando uma experiência que Ele tem para a sua vida. Quando você pula um degrau, você está pulando algo que Ele preparou para você. E existe, sim, a possibilidade de nós estarmos adiantando aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. E isso, geralmente, dá muito ruim. Isso, geralmente, não vai dar certo. Vou voltar a dizer, precisa ser no ritmo dele, né? A gente entra na vida com Cristo e a gente não tem paciência. A gente entra na vida com Cristo e a gente acha que pode determinar como nós devemos agir nas nossas vidas. A gente precisa entender que não é nesse formato. Quando nós pulamos ou corremos pelos degraus, né, quando nós pulamos em nossa caminhada com Cristo, nós estamos pulando fases importantes de aprendizado. Às vezes a gente acha que, sabe, não tem nada a aprender quando a gente começa a caminhar com Ele. Nós temos tudo a aprender quando a gente começa a caminhar com Ele. Eu já passei por diversos ministérios. Em cada um desses, eu tive a oportunidade brilhante, grandiosa, maravilhosa de entrar e de exatamente no tempo dele, Ele dizer para mim: eu quero que você saia daí. Eu entrei no ministério de teatro, foi o primeiro ministério que eu participei na igreja, e durante 15 anos o Senhor me levou para esse ministério, por esse ministério. Lá eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Lá eu montei cortina, lá eu ajudei na iluminação, lá eu representei, lá eu dirigi. É assim, durante 15 anos eu estive ali, né? E ali o Senhor me ensinou muito, 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 né? Era uma coisa que você só via quando as peças eram apresentadas. Quando as peças não eram apresentadas, você não aparecia. Mas você estava ali, durante 6 meses, 8 meses, ensaiando, né? Dando o seu melhor. Quantos de nós estão para fora dessas portas, nesse exato momento, dando o seu melhor sem aparecer? Esse é um processo que não pode ser pulado. Você entende isso? É um processo que não pode ser pulado. Você não pode queimar etapas com Cristo. E aí um dia eu estou num culto lotado, a igreja lotada, um domingo de manhã maravilhoso, eu lá. E aí o Senhor falou claramente para mim: acabou aqui. Você vai entregar para outra pessoa. E aí eu, sabe assim, do nada, vai na raiz. Você não está nem pensando naquilo. E aí mas o Espírito Santo é tremendo, maravilhoso. Enquanto ele me mandava a mensagem, ele dizia, ele me dava a resposta. Teatro. E aí eu perguntei para ele: Senhor, veja a audácia do ser humano. A gente pensa que a gente é alguma coisa diante dele. Olha a minha audácia. Olha o que eu disse para ele no meio do culto. Eu vou entregar para quem? É como se eu dissesse assim: não há ninguém capacitado a assumir o meu lugar depois de 15 anos. E aí, com os olhos fechados, aquela imagem se formou assim na minha frente. E a imagem daquela pessoa que se formou na minha frente foi a quem eu entreguei e que levou durante muitos anos, assim, talvez até melhor do que eu mesmo. Então a gente não pode queimar as etapas, a gente não pode dar os nossos pulos nessa escada rolante. A gente não pode achar que a gente vai resolver. E quando a gente pula, é uma coisa. Quando a gente corre, é pior ainda. É muito feio aquela pessoa pela escada rolante. O cara que criou a escada rolante, se vê uma coisa daquela, deve ficar pensando assim: gente, para que eu criei isso? Para que eu fiz isso? Para ele sair correndo? Com Cristo, quando nós aceleramos ao ponto de correr, nós estamos buscando um lugar que não é nosso. Ou talvez seja nosso, mas não naquele tempo.
E isso é pior do que pular os degraus. Quantos de nós já viram pessoas entrarem em ministérios, assumirem ministérios, e de repente, daqui a pouco, cadê o fulano? Ah, não está mais na igreja. E cadê o Beltrano? Ah, não está mais na igreja. Quantas vezes a gente ouviu relatos de pessoas que elas entram no ministério, aí elas olham para o líder delas e elas dizem assim: faço melhor, eu vou agir melhor do que ele, eu vou fazer melhor do que ele. Esquecendo-se que ele está ali porque o Senhor permitiu que ele estivesse ali, ainda que você seja mais capacitado. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não corra para assumir lugares para o qual nós não fomos chamados ou ainda não está no tempo de ser assumido por nós. Amém? De vez em quando é bom a gente estar parando para fazer esse tipo de reflexão diante do Senhor. Perguntar para Ele: o que tu queres, como tu queres, aonde tu queres e quando tu queres. A gente vai ser assim, surpreendido pelo Espírito Santo quando a gente começar a colocar diante dele toda a nossa vida, não só ministerial, mas nossa vida profissional, não só profissional, mas a nossa vida dentro do nosso lar, não só isso, mas a nossa vida dentro da igreja, com o nosso irmão, como o Senhor quer que a coisa funcione. Quando a gente está num caminho, os nossos olhos eles estão fixados nesse caminho. Eu não dirijo, eu dirijo, mas eu detesto dirigir. Então, assim, eu aproveito que a Jo dirige, e aí gosta de dirigir, e eu vou só na janelinha, né, tomando ventinho e olhando a paisagem. Então, daqui para qualquer lugar, ela fala assim: você não para, porque passa uma placa, você fala... queijaria não sei o que, aí passa outra placa e você fala padaria não sei o que, aí eu vou lendo as placas, né? E aí de vez em quando eu falo para ela: lá, Jô, lá, a quantidade de vaquinha que está dormindo ali, né? Aí ela rapidamente olha para as vaquinhas e volta. Seja no carona, seja dirigindo, você está de olho no caminho. Seja no carona, olhando a vaquinha, seja dirigindo, olhando a sinalização, você está de olho no caminho. Quando você tira o olho do caminho, né? Quando você, principalmente quem está na direção, tira o olho do caminho, você está propiciando um momento em que você pode se distrair e ter um acidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos olhos, eles devem estar naquele que é o caminho. E nele, somente nele, as dúvidas vão ser sanadas. O que ele está fazendo com Tomé lá em cima, talvez Tomé não tenha percebido, é sanar a dúvida de Tomé em relação àquilo que ele falou antes. A gente vai ver isso lá no final. E aí ele vai dizer: eu sou a verdade. Existem outras verdades? Por exemplo, eu vou te dizer uma verdade. Esqueci que ele voltou. Aquele clube preto e vermelho é o maior clube que tem nesse país. Eu estou mentindo? Não estou não. Não estou não. Assume. São 40 milhões de adeptos. Vamos usar essas palavras assim para não escandalizar. É uma verdade? É uma verdade. Existem outras verdades. O pastor Jazz está sentado aqui com a Ângela. É uma verdade, eles estão aqui. Choveu muito hoje no Rio de Janeiro? Choveu, é uma verdade. Ele não está dizendo que ele é a única verdade. Existem outras verdades, mas ele está dizendo que ele é a única verdade que é ligada ao único caminho. Não existe uma outra verdade ligada a esse caminho que vai nos levar a algum lugar em algum tempo. Quando você começa de Gênesis, no princípio, e você vai até Apocalipse, toda a palavra é ligada, toda essa verdade que é a palavra é ligada a esse caminho. Não tem como desconectá-los.
Não tem como você separar o que está escrito aqui daquele que é o Todo-Poderoso. Não tem como. É isso que ele está dizendo. Eu sou a única verdade ligada ao caminho que sou eu e que vou te levar a algum lugar em algum tempo. Amém? Isso é uma verdade. A verdade é que Cristo é ontem, hoje e para sempre. É isso que a palavra diz sobre o caminho, que ele era, ele é e ele há de vir. Nós estamos falando em eternidade, tá? Ele é algo que não deixará de ser. Ele é a verdade que jamais deixará de ser verdade. O clube ao qual nós citamos aqui, em alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, né, era assim, chacota. A gente lembra disso, né? O presidente que nós tivemos em 2020, hoje ele já não está mais aí. Naquela época ele é a verdade, hoje nós temos outro. A verdade de hoje é esse. Cristo não, ele é a verdade ontem, hoje e o será para sempre. Ele é uma verdade eterna, nós estamos falando de eternidade, amém? Essa verdade, ela está ligada ao caminho. Quando nós entramos pelo caminho, você vai conhecer essa verdade. Quem aqui aceitou Jesus num domingo e na segunda-feira já sabia tudo sobre a palavra de Deus? Sabe por quê você não sabia? Porque você só tem condições de conhecer a verdade quando você entra pelo caminho e o Espírito Santo, ele começa a trabalhar no seu coração em relação a isso. Então é isso que ele está dizendo. Você vai entrar pelo caminho e você vai começar a conhecer a verdade. Jesus, ele vai dizer que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar daquilo que Cristo falou. Você vai encontrar isso lá em João 4, 26. Essa verdade, ela só pode ser conhecida a partir do caminho em que você entra, a partir do momento em que você entra pelo caminho chamado Jesus. Porque a partir do momento em que você entra por esse caminho, eu gosto mais da expressão, a partir do momento em que ele te traz para esse caminho, porque não é uma ação nossa. Eu creio que Cristo, ele nos aceita ao invés de nós aceitarmos a ele. Convencidos pelo Espírito Santo, o Senhor nos aceita, e nós entramos por esse caminho, e aí o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar em nossos corações. Jesus vai dizer, olha só, ele vai ensinar a vocês coisas novas, e ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos falei. Como é que você sabe aquilo que Cristo falou, se você não vier nessa verdade? Como é que o Espírito Santo vai te lembrar alguma coisa, se você não conhecer aquilo que está escrito na verdade? Nós estamos ali fora agora, e eu chamei o Paulinho e falei, Paulinho, a outra bandejinha do pão para a Santa Ceia, né? Aí ele falou, pastor, amanhã a gente está vendo isso. Como é que ele sabe do que eu estava falando? Porque antes a gente já tinha tido essa conversa. Antes ele já sabia do que eu estava falando. Antes nós já havíamos comentado sobre isso. Então, quando eu chego para ele e digo, Paulinho, isso assim, 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 ele, assim, pastor. Por quê? Porque ele já tinha conhecimento do que eu estava falando. Não adianta você entrar pelo caminho e você não buscar essa verdade, conhecer essa verdade. Somente conhecendo essa verdade é que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no seu coração. Aí vem a pergunta, o que nós temos feito com essa verdade que nos foi revelada? Você pode responder para você mesmo. Qual a importância dessa verdade na minha vida e na sua vida? E eu sei que você está respondendo isso em secreto, você não está dizendo para mim o que você está respondendo. Você não está dizendo para mim, ninguém está ouvindo a sua voz, você dizendo, pastor, para mim, a palavra de Deus, ela é isso. Para mim, a importância que ela tem é essa.
Porque talvez alguns de nós não tenham coragem de falar. Sabe por quê? Porque se nós expressarmos, se nós respondermos a essa pergunta, a gente vai deixar claro para as pessoas o nível de compromisso que a gente tem com o nosso Senhor. Porque o nível de compromisso que a gente tem com o nosso Senhor é o nível de compromisso que a gente tem com a palavra, porque o nosso Senhor é a palavra. Conhecer a palavra é conhecer o caminho é conhecer ao nosso Senhor. Então, se você não tem um conhecimento dessa palavra, me perdoe se eu vou estar sendo grosseiro, você não tem conhecimento de quem é Cristo. E se você não tem conhecimento de quem é Cristo, você não tem conhecimento de quem é você em Cristo. O que a gente precisa entender é que nós não caminhamos com Cristo, nós caminhamos em Cristo. E quando a gente caminha em Cristo, a gente precisa conhecer a verdade que Ele é, para que a gente saiba quem nós somos. Hoje em dia existe muita gente que se declara cristão, mas assim, não tem noção de quem é Jesus Cristo. E não tem noção da verdade dele sobre as nossas vidas. O que eu vou falar para você é duro, mas é real. É possível que você entre pelo caminho, conheça a verdade e não a pratique. E pior do que isso, se entra pelo caminho, se conhece a verdade, né, e não a pratica. Nesse caso, é facilmente desviado do caminho. Entra pelo caminho, conhece a verdade e não a pratica, é facilmente desviado do caminho. E para piorar a situação, um pouquinho mais, você pode estar sentado no banco de uma igreja, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, quinta, participando dos grupos de vida, participando de algum ministério. Jesus é a verdade que deve ser aprendida e praticada. Para quê? Para que nós tenhamos o direito de continuarmos andando nele. Jesus, ele deve ser conhecido e praticado, para que a gente tenha o direito de continuar caminhando nele. Para que não chegue o momento em que você descubra em que você não tem esse direito. Muita gente vai descobrir que não tem esse direito na hora derradeira. E aí eu não posso dizer para você o que vai acontecer, porque só Ele é que vai determinar o que deve ou não acontecer. E Ele vai terminar dizendo: eu sou a vida. Essa vida que é Jesus, ela não é representada por esse corpo físico que está se deslocando. Essa vida que é Jesus não é representada por você que está sentado aí me olhando. Essa vida que é Jesus não é representada por esses movimentos que você faz. Esse movimento que você faz, ele é físico. A vida que Jesus representa em nós é uma vida espiritual. O que ressuscitou, não foi o seu corpo físico. O que ressuscitou foi o seu espírito, quando você entrou pelo caminho e conheceu a verdade. O seu espírito ressuscita. Não entraram com o seu caixão na igreja, depositaram você ali, né? O pastor orou e você levantou num susto e todo mundo saiu correndo apavorado porque você ressuscitou, né? E você ficou ali sozinho dizendo: onde estou, quem sou eu, o que eu fiz de mim, o que fizeram de mim, o que fizeram comigo aqui. Não. Quando você aceita entrar por esse caminho, ou quando esse caminho leva você até ele, você ressuscita. O seu espírito, ele começa a ter contato com o Espírito Santo, e ele começa a compreender que caminho foi esse que você está, que caminho é esse que você está, que caminho é esse que você está nele. O seu espírito, ele começa a entender que verdade é essa. É por isso que nós somos chamados de loucos.
É por isso que a gente é chamado de desorientados, debilóides. Porque o Espírito Santo nos ensina coisas que eles não entendem, eles não compreendem, eles não vão compreender nunca. Porque para compreender esse caminho, para compreender essa verdade, você precisa estar em Cristo. Para que o Espírito Santo venha te mostrar quem Ele é e o que Ele quer de você. Essa é a verdade. Cristo é a verdade em nós. Quando você sair daqui, você vai encontrar com pessoas lá do lado de fora que talvez elas não sejam cristãs. Ou seja um parente, ou seja um amigo. Essas pessoas, elas estão com uma bola de ferro no tornozelo, no formato de um caixão, carregando o caixão deles. Não, eles estão vivos, iguais a nós fisicamente. O que a Bíblia vai nos ensinar é que espiritualmente eles estão mortos. Então, Cristo é a vida, é essa vida espiritual que ela surge dentro de nós. Quando a gente entra por esse caminho, conhece essa verdade, o Espírito Santo começa a nos mostrar quem é Ele. A gente começa a perceber que realmente a gente está vivo, vivo por dentro, vivo espiritualmente. Há uma vida que ela é iniciada no caminho, passa pela verdade, é aprendida e praticada e não tem fim. Vou tentar dizer para você de novo, porque talvez você... Há uma vida que ela é iniciada no caminho. Quem é o caminho? Ela é iniciada no caminho. Ela é aprendida na verdade. Quem é a verdade? Ela é praticada na verdade. Quem é a verdade? E ela não tem fim. Senhor, me ajuda a explicar isso. O Senhor me falou e eu entendi. Você está vivo espiritualmente? Quem não tem Jesus está vivo espiritualmente? Se essa pessoa que não tem Jesus e está morto espiritualmente for para o inferno hoje, ele vai para o inferno, vivo ou morto espiritualmente? Morto. Mas ele vai ter noção de que ele vai estar lá, mesmo morto. Você compreende isso? Quando nós estivermos com Cristo na glória, a gente vai ter essa noção de vida. Porque nós vamos estar com a vida, na vida e em vida. Eu gostei desse glória a Deus, eu espero que você tenha compreendido isso. Eles vão estar mortos de qualquer maneira. Eles vão estar 2 vezes mortos. E nós vamos estar 2 vezes vivos. Ih, pastor, agora deu ruim. Porque nós vamos ganhar novos corpos, não vamos? E nós vamos estar com Ele na glória, não vamos? Gente, é tremendo entender que nós não fazemos parte desse projeto mundano. E você só entende que você não faz parte desse projeto mundano quando a sua vida não corresponde ao que eles estão fazendo lá fora. E a sua vida, ela só não corresponde ao que eles estão fazendo lá fora quando você conhece a verdade. Sabe por quê? Porque quando você conhece a verdade e começa a praticar alguma coisa que eles estão fazendo lá fora, você vai ouvir ele te falando. Sabe por quê? Porque ele está te orientando que você está vivo, mas está tentando viver como morto. Por isso a palavra vai dizer: levanta-te de entre os mortos. Você está entre os mortos, mas você não está morto. E Cristo te iluminará. O que é esse iluminará? É trazer de volta para a sua vida o conhecimento necessário para que você viva com Cristo e não pratique as coisas do mundo. Você não pode conhecer a verdade e tentar praticar as coisas do mundo.
Aliás, você até pode, porque tem gente que faz isso, mas não diz para mim que o Espírito Santo não vai te chamar a atenção, porque não é uma verdade. Se você conhece a verdade, o Espírito Santo ele vai te chamar a atenção. O que você vai fazer com essa verdade é problema seu. É por isso que eu perguntei, qual é a validade que essa verdade tem nas nossas vidas? Qual é a importância que nós damos para essa verdade? O triste dessa história toda, e quem já se desviou sabe disso, e eu me desviei para mais de 20 vezes, é que chega uma hora em que o Espírito Santo diz, tu quer? Vai lá. E aí quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a dizer assim, o Senhor me abandonou. Para! Você abandonou o Senhor. Porque para Ele o projeto é caminho, verdade, vida por toda a vida. Esse é o projeto dele para mim e para você. Entra pelo caminho, conhece a verdade. O Espírito Santo, ele te convence. O Espírito Santo te ensina quem é Cristo. O Espírito Santo te faz lembrar o que Cristo falou. E aí você começa a ter vida. E ele pega você e faz com que você passe por essa vida. E depois que você passar por essa vida, você vai estar na vida por toda a eternidade, com aquele que é a vida. É muita vida para a sua cabeça? Para mim essa tarde era, mas ele colocou lá as coisas no lugar. Vida no latim. Eu estou na frente de um professor aqui, não posso nem facilitar para ele não, que ele fica me olhando, depois ele puxa minha orelha. Vida no latim, vita. Período existente entre nascimento e morte. Acabou. Vida no grego, zoe. É essa vida que ele está dizendo aqui. Vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, plenitude para esse tempo e por toda a eternidade. O que ele vai dizer? Eu vim para que tenham vida, zoe, e a tenham em abundância. João 10, 10. Essa vida que a gente começa a viver é uma vida eterna, é uma vida plena. Pastor, tem alguma coisa errada, porque eu ando passando dificuldades grandiosas. Pastor, olha só, são problemas financeiros, são problemas emocionais, são problemas no casamento, são problemas no trabalho, são problemas... O problema grande não é ter problema, o problema grande é que a gente está com os olhos nos problemas. Se ele disse que ele é a vida, e os nossos olhos precisam estar na vida. A gente deixa de ter vida abundante porque a gente coloca os nossos olhos no físico. A gente tira os nossos olhos do espiritual. Não há nada que Jesus não possa fazer. Pastor, então por que eu estou passando por isso? Porque você não pode queimar etapas. Porque você não pode subir a escada rolante degrau por degrau. Porque você não pode subir a escada rolante correndo. É no tempo dele, segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Amém? Você entende? Volta lá comigo no capítulo 14 de João. Ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 1, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Para. Olha para isso. Ele está dizendo, gente, calma. Olha para mim, Jesus dizendo, se você olha para mim, o seu coração não vai ficar conturbado. Se você olhar para mim, a sua angústia, ela vai ser dissipada. Eu estou com um problema sério no trabalho, ou creio que eu estava. Eu assinei, eu fiz um contrato de câmbio em setembro de 2024, e esse contrato ele foi assinado por quem de direito manualmente. Eu mandei para a gerência do banco, e a gerência, entre a gerência do banco e o câmbio do banco, esse contrato se perdeu. Fiquei na minha, não sabia de nada. Entre 2025, eles me cobrando a assinatura do contrato. Eu informei que eu havia enviado. Tá? E aí começa a guerra. Não, porque tem que mandar outro, tem que mandar outro.
presidente da empresa para mim: Erickson, não vou entrar em plataforma nenhuma de banco para assinar nada digitalmente. Se a gente assinou manualmente, eles precisam dar conta do contrato. Beleza, estou eu lá em guerra com o Itaú, né? Acabei falando o nome do banco. Desculpa aí. E aí, ligo para o gerente, falo com o gerente, mando mensagem para o gerente não responde, ligo para o câmbio, uma luta danada, uma coisa danada. Chegando em casa estressado, falando: Jô, não estou aguentando, eu preciso resolver isso. Por que eu preciso resolver isso? O câmbio que eu fiz em setembro, o dinheiro entrou na conta, o câmbio foi feito. Só que por eles dizerem que não existe o contrato assinado, todos os outros câmbios que entraram depois disso eu não posso fazer. Né? E aí eu estou lá com não sei quantos mil euros parado, né? O euro valendo do jeito que está, e eu não posso fazer o câmbio para o dinheiro entrar na conta da empresa. Né? E uma loucura, e a minha cabeça ficando enrolada, e eu já não entendendo mais nada. Aí hoje de manhã eu acordei, quando eu acordei, né? Aquela seta, não é assim que a seta faz, rápida, na minha cabeça. Caramba, de novo, vou eu ter que enfrentar aquela história de câmbio. Já angustiei. Lembrei do meu pastor dizendo o seguinte: antes que os seus pés vá no chão, fale com Deus. Antes que os meus pés fossem ao chão, mesmo deitado, abracei o travesseiro e falei: Senhor, eu não quero mais isso para mim, não. Não é justo. Eu não fiz nada de errado. O senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai pegar esse câmbio e vai ficar com o senhor. Entreguei na mão dele, fui trabalhar. Recebo um e-mail do câmbio do Itaú: senhor Erickson, o documento que o senhor enviou não pode ser assim, não. Mando eu, um cara que eu nunca tinha falado, mando eu um e-mail para ele: amigo, não estou entendendo nada que você está falando. O cara me responde, coisa rara, quem é gerente de banco aí sabe. O cara do câmbio me respondeu: só quer que eu ligue para o senhor? Eu falei: eu quero. Quem ligou para mim? O camarada que disse para mim: eu sou o homem que dou baixa em todos os contratos de câmbio que entra no banco no Brasil inteiro. Eu falei: cara, resolve isso para mim. Ele falou: agora. Eu só preciso que o senhor realmente me consiga a assinatura digital deles. Eu falei: eles não vão fazer isso, cara. E eles estão certos. Vira esse homem para mim, sem problema nenhum. Eu envio para o senhor clica no link, entra lá, assim, aperta em assinar, pronto, está assinado. Eu falei para ele: amigo, não vou fazer isso. Eu sei, ó Deus, a quem eu sirvo. Isso está errado. Você pode até me mandar o link. E aí eu vou ligar para eles, presidente, e vou dizer: posso fazer isso? Deus é tremendo, gente. Ele falou: mas eu vou mandar para o senhor de qualquer maneira. Me mandou. Ligo eu para o presidente: chefe, assim. Sem problema, Erickson, me manda aí que eu assino. Ligo eu para o tesoureiro: chefe, assim. Sem problema, Erickson, me manda aí que eu assino. Final do dia, estava tudo assinado. E provavelmente o meu câmbio amanhã vai estar liberado para eu fazer. Gente, a gente precisa entender que quando ele diz: não se turbe o vosso coração, é você pegar esse fardo que você não consegue mais carregar e falar: toma, é teu, não aguento mais. Eu não suporto mais isso, Senhor. E aí ele vai continuar: crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque Ele é Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí entra Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? 3 anos andando com Ele.
E aí ele vai provar realmente que ele não sabe quem é esse Cristo, e ele não sabe para onde esse Cristo está indo, porque lá na frente ele vai dizer: eu só acredito se eu ver. Acredite, ele existe, ele está vivo, e ele mora em você. Você precisa conhecer essa frase dele, mas de uma maneira em que você não só entenda o que está lendo, mas que você viva o que você leu. Ele é o caminho. Você precisa estar caminhando nele, não com ele. Com ele eu caminho com o Marquinho, que é meu amigo, caminho com o Léo, que é o meu amigo, caminho com pastores, que são os meus amigos. Nele, quando eu estou nele, é ele quem conduz, é ele quem determina, é ele quem vai dizer o que é certo, o que é errado. Quando você está nesse caminho, o Espírito Santo que vem habitar em você, ele vai te mostrar quem é ele, o que ele fez por você na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado, a vida que foi entregue. Você precisa compreender aquele gesto de amor que homem nenhum tem capacidade para ter. E quando o Espírito Santo começar a te explicar essas coisas, você vai começar a ter vida. Não é uma vida onde você vai ter uma conta bancária cheia de dinheiro, é bom, e ele pode te dar, pode. Não é uma vida onde você vai ter um carrão, ele quer que você tenha uma vida boa, quer, e ele vai te dar isso. Mas a compreensão de vida é vida em abundância, entendendo que depois dessa vida, a vida continua com ele por toda a eternidade. Veja, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, é nessa forma, é nesse formato, é nesse caminho que você vai para um lugar aonde eu estou indo, vos preparar morada. Ele vai dizer essa frase para dizer que ele está preparando um lugar para nós. Essa frase não é para dizer para você que você vai ser rico. Essa frase não é para dizer para você que você não vai ter problema. Essa frase não é para dizer para você que você vai ser bem sucedido em tudo em que você colocar a mão. Essa frase ele está dizendo para você: eu estou mostrando para você o caminho que sou eu para a salvação, porque eu estou indo vos preparar morada. Você compreendeu isso? Compreende mesmo? Você sai daqui essa noite entendendo isso? A verdade é tão grande que no final da frase ele vai dizer o quê? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não está falando de uma vida de glamour. Ele está falando de uma vida de salvação. É lógico que ele quer que você sonhe, eu sonho. É lógico que ele quer que você tenha objetivos, eu tenho. Mas nada disso pode estar acima daquilo que é caminhar por ele, conhecer quem é ele e viver nele para todo sempre. Por onde nós temos caminhado e o que nós temos aprendido, nós temos praticado. Como nós temos vivido os nossos dias? Estar ou não estar em Cristo e na sua vontade irá determinar a minha e a sua morada por toda a eternidade. A gente pode orar? Eu quero te agradecer, Senhor. Porque eu creio, Senhor Deus, que aquilo que Tu contaste para mim nesta tarde, Pai querido, chegou ao coração dos meus irmãos com entendimento. Mas eu também tenho certeza que não foram as minhas palavras, nem a minha presença aqui, Senhor, mas o Espírito Santo que habita neles. Se há, Senhor Deus, caminhos que são traçados aqui nesta noite, nesse lugar, que não estão Te agradando, Pai querido, eu creio que o Espírito Santo, Senhor amado, está nesse momento chamando a uma outra responsabilidade, Pai amado. Ainda há tempo, Pai querido, de nós regularmos as nossas vidas, Pai querido, segundo o Teu termômetro, de nós, Senhor Deus, caminharmos segundo a Tua perfeita vontade, de nós praticarmos, Pai querido, as coisas segundo o Teu querer, Pai amado, no Teu ritmo, na Tua vontade, no Teu tempo.
Ainda, Senhor Deus, que a nossa pressa nos leve a dizer que Tu estás demorando ou que Tu não virás mais, Pai querido, é tudo mentira, Pai amado. A grande verdade, Senhor amado, é que Tu tens o tempo perfeito em Tuas mãos. E ainda que a gente venha se debater, Pai querido, ainda que a gente venha, Senhor Deus, a questionar, Pai amado, o Teu tempo, Senhor Deus, vai se cumprir segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. O que Tu estás nos dando, Senhor Deus, é a oportunidade de estarmos, Pai amado, colocando as nossas vidas diante de Ti, para que Tu venhas a regulá-las, segundo o Teu perfeito querer, segundo a Tua perfeita vontade. Tu conheces cada um aqui, Pai querido. Tu sabes, Pai querido, cada deitar e cada levantar. Tu sabes, Pai amado, onde se angustiam. Tu sabes, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, aonde vai, Senhor amado, o seu sistema nervoso. Tu sabes aonde estão os pensamentos deles. Tu sabes, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, cada palavra que chega à sua boca, Tu conheces antes. Tu conheces cada um de nós, Pai. Não deixai que nenhuma das Tuas ovelhas se percam, Senhor Deus. Não deixai, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que nenhum dos Teus servos, Pai querido, venha, Senhor Deus, a se desviar da Tua vontade. Que estar aqui, Senhor Deus, seja o principal motivo, Pai amado, de estarem colocando as suas vidas diante de Ti, cultuando a Ti, Pai amado, para que essa vida, ela seja estendida por toda a eternidade, numa morada, Pai querido, celestial, numa presença, Senhor Deus amado, divina, e não em qualquer outro lugar, Pai. Eu Te louvo e eu Te agradeço, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, por tudo aquilo que Tu estás fazendo por nós. E Te louvo, Senhor Deus, pela oportunidade de estar pregando a Tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus, nós queremos Te louvar, bendizer o Teu santo e poderoso nome, porque nós estivemos aqui hoje, Senhor Deus, com o único propósito, Te cultuar, Pai querido, e nós queremos, Pai querido, que fizemos isso através dos louvores, Pai querido, através, Senhor Deus, de dízimos e ofertas, através da pregação da palavra, através da comunhão, Pai querido. Nós estamos aqui Te cultuando e bendizendo o Teu nome, que é a nossa oração chegue ao trono de Tua glória, Senhor Deus, como aroma agradável a Ti, que é a Tua mão que se encontra estendida, Senhor Deus, permaneça nos abençoando. Leva-nos, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal, Pai querido. Que nós possamos, Pai amado, ter um restante de semana guardados por Ti, e que nós possamos estar aqui no domingo, Senhor Deus, para sentarmos à mesa contigo, ceiarmos e lembrarmos, Pai querido, que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi em vão, porque nós estamos aqui, Pai querido, para Te cultuar. Te bendizemos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus, agora e para todo sempre. Que o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.